Vamos lá. Bom, por que que isso daqui é importante, pessoal? Esse ponto. Uma das questões que eu sempre via sendo discutido entre colegas, né, analistas geopolíticos de relações internacionais, quando se falava da América Latina e do Brasil, era até que o Brasil não tinha que estar tão preocupado em estabelecer boas relações com os Estados Unidos da América, porque os Estados Unidos não tinham um plano aqui para o continente. Não sabiam o que fazer com o Brasil. Tem até um bastidor, tá, que eu tenho de diplomatas de 2019, tá, onde eu espero ainda publicar, né, esses bastidores para vocês. Tenho muita coisa já preparada. Em 2019, o presidente Bolsonaro ele foi recebido em Mar-a-Lago pelo presidente Donald Trump. E ali nas negociações, né, um dos diplomatas que estavam presentes me confidenciou que o Donald Trump queria aumentar a relação do Brasil com os Estados Unidos. E quando foi proposto, tá, pela comitiva brasileira um acordo comercial bilateral entre os dois países, o Trump ficou surpreso. Ele ficou surpreso que esse acordo não existia ainda, que o Brasil não possuía um acordo de relação comercial bilateral amplo com os Estados Unidos da América. E o Trump deu a ordem para que fosse levado aí a cabo um estudo para apresentar ao Congresso, né? Mas, infelizmente, acabou não dando tempo. Entre outras coisas, tem um ponto que se tornou até público, e nós trouxemos aqui na época no canal, nessa mesma reunião, o Donald Trump, ele colocou na mesa a possibilidade do Brasil tornar-se um parceiro estratégico da OTAN, não sendo parte da OTAN, porque não está no Atlântico Norte, mas o Brasil seria ali um parceiro de primeira ordem e que poderia, inclusive, contribuir em missões, treinamentos e trazer a doutrina militar da OTAN para o nosso exército, né? Foi outra coisa que, infelizmente, acabou ficando pelo caminho. Talvez, eu digo aqui, se o presidente Donald Trump tivesse sido eleito em 2020, muita coisa teria sido diferente no Brasil, né? Eu acho que nós estaremos muito mais alinhados ao Ocidente democrático, mesmo com os seus problemas que nós sabemos que tem, e talvez agora as eleições desse ano seria de uma sucessão mais fluida, né? E não estaríamos aí sentados no colo de Xi Jinping, Putin, Alexander Lukashenko, gente, olha o buraco que nós estamos, né? Esses detalhes, né, fazem toda a diferença quando a gente tem acesso a eles e acaba ali observando, né, a saudade daquilo que ainda não vivemos. Júnior, vírgula, Neymar. Vamos lá. O ponto que eu estava trazendo era justamente esse. A falta de uma estratégia dos Estados Unidos no período pós-Segunda Guerra Mundial para o continente até teve, na Guerra Fria, a questão de evitar a expansão do comunismo. Teve várias ações aqui, golpes de estados que foram apoiados, né, de forma direta ou indireta, dependendo do país, contra regimes comunistas, né, principalmente na era Reagan. Aqui no Brasil, o pessoal fala que os Estados Unidos, né, patrocinou 64, isso é falso, né? A gente tem documentos que comprovam isso, e a documentação que a esquerda usa para comprovar que sabe-se que é falso, porque eles usam o FBI não tem esse tipo de atuação, né? É um documento apócrifo. Mas, quando nós olhamos agora esse documento da Proposta de Segurança Nacional dos Estados Unidos da América, ele privilegia o nosso continente como um todo, né? Ele privilegia uma estratégia de segurança nacional. E a gente percebe como os nossos vizinhos, que estão estabelecendo vários acordos com os Estados Unidos, eles estão saindo na frente. E o Brasil, de novo, sob Lula, está perdendo uma oportunidade ímpar, ímpar de desenvolvimento em áreas estratégicas, tá? Fala-se muito, né, da questão dos minerais raros, por exemplo.
Na semana passada, eu até trouxe isso para vocês lá no nosso novo canal, né, para notícias mais rápidas, o PH Araújo nos Estados Unidos, que houve uma reunião sobre minerais raros aqui no Departamento de Estado, e o grande representante do Brasil de destaque foi o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás. Ele foi convidado diretamente pelo governo americano, porque Goiás é onde tem o setor mais produtivo e mais preparado para atuar nessa questão dos minerais raros nesse momento, tá? Só para a gente ter uma noção clara. Quando a gente fala de inteligência artificial, nós perdemos, tá, todo o adjacente que comprávamos de Itaipu, da Binacional de Itaipu. Agora o Paraguai está vendendo isso direto para os Estados Unidos e vários data centers estão sendo construídos e vai fomentar o mercado local ali de data centers, de programadores e tudo mais na região do Paraguai. Vai ter um investimento massivo americano ali. Agora nós estamos também assistindo novos acordos sendo assinados, por exemplo, pela Bolívia com o Eduardo Paz, já em diversas reuniões que ele fez com o Marco Rubio, avançando nesse caminho. E o Brasil? O Brasil está falando de, não, surgiu a química, né? O Lula escrevendo artigos desnecessários, atacando o governo americano, já por 2 vezes no The New York Times, e fazendo aliança com a ditadura da Bielorrússia, com o Partido Comunista Chinês e assim por diante. E não se trata aqui de fazer comércio com a China. Isso ok, né? Trata-se da subserviência que existe aqui, envolvendo, tá, ideologicamente e politicamente, acordos que o próprio PT assinou com o Partido Comunista Chinês, o envolvimento com Cuba, com o chavismo na Venezuela, e tantos outros pontos. O Brasil vai perdendo oportunidades nesse tempo, tá? É triste. Mas vamos lá. E há alguns dias em Washington, aqui, ó, os Estados Unidos lideraram uma reunião global sobre minerais críticos. Trouxe isso em primeira mão para vocês daqui, né, na semana passada, que visa conter a influência de Pequim sobre esses insumos que condicionam a segurança internacional e a economia mundial. Ao final dessa cúpula de minerais críticos, Argentina, Bolívia e Paraguai assinaram acordos com o Departamento de Estado para se distanciarem das ambições chinesas de gerenciar esses recursos e, em troca, receberão tratamento diferenciado ao investimento dos Estados Unidos nos 3 países do Cone Sul. O Brasil, além do Ronaldo Caiado, que estava lá, possuía diplomatas que lá estavam também, tá? Enviados pelo Itamaraty. No total, foram 51 países presentes, a maioria aqui da América Latina, mas tinha de outros países também, de outros continentes, desculpem. E o Brasil fez o quê? Absolutamente nada. O Brasil assinou o quê? Absolutamente nada. A gente viu o Lula falando que ele tem o sangue de Lampião e que vai sair no tapa com o Trump na Casa Branca, né? Percebem como o Brasil está perdendo tempo e não dá para recuperar esse tempo, pessoal. Mais oportunidades que a gente está perdendo. Assim, é triste. É triste quando a gente olha desse ponto de vista técnico. Eu sei que é um pouco chato, né? Muitas vezes vocês querem ver a notícia, coisa assim, pronta, não, aqui, daqui, esse é o lado de quem e tal, mas a gente precisa olhar e esmiuçar essas questões. E quando a gente vai esmiuçando isso, né? É saudade daquilo que não vivemos. No início de 2026, Trump também emitiu uma ordem executiva intitulada Ajuste das Importações de Minerais Processados Críticos e seus produtos derivados para os Estados Unidos. A ordem do líder republicano pede cooperação internacional para fortalecer a segurança mineradora dos Estados Unidos, já que a indústria local depende inteiramente das importações de 12 minerais críticos de Pequim, que Pequim detém em monopólio. Nesse contexto,
E para fechar o círculo diante da ofensiva chinesa, Trump anunciou a criação de uma reserva estratégica de minerais críticos que ele chamou de Projeto Vault. Essa iniciativa da Casa Branca combinará quase 1,7 bilhões de dólares em financiamento privado com um empréstimo de 10 bilhões de dólares do Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos, o Exim Bank, tá? Para onde esse dinheiro vai, gente? Olha só, nós temos aí a Bolívia, o Paraguai e a Argentina tendo acesso a esses recursos de investimento em tecnologia. Tecnologia, uma área que o Brasil é deficitário, tá? E a pergunta é, Lula teve a oportunidade com a sua comitiva de diplomatas que compareceram na semana passada aqui na reunião na Secretaria de Estado. Nada foi feito, tá? Nada foi feito. Os aliados latino-americanos de Trump terão privilégios na distribuição dos recursos ligados ao Projeto Vault. O caso teste para parceiros regionais pode ser a agenda dos Estados Unidos sobre minerais críticos, mas a estratégia de Trump em relação à China é urbi et orbi. Isso significa que o líder republicano está disposto a elaborar, apoiar e defender em todo Milei, Penha, Paz, Bukele, Noboa e Asfurra, a saber aqui por países, Argentina, né, Paraguai, Bolívia, El Salvador, Equador e Honduras. Se assumirem em seus atos de governo que o inimigo global dos Estados Unidos é a China. Sob essa perspectiva, a Casa Branca tentará, junto com seus aliados latino-americanos, bloquear todos os contratos a favor da China que envolvam aumento de suas reservas de minerais críticos, fortalecimento da segurança alimentar, facilitação de seus dispositivos de inteligência militar e desenvolvimento da infraestrutura que facilite seu comércio internacional. A cúpula de Miami expõe a fratura ideológica na América Latina. De um lado estarão Argentina, Paraguai, Bolívia, El Salvador, Honduras e Equador, que se sentem confortáveis com a perspectiva internacional dos Estados Unidos. E por outro lado, aparecem, prepara aí, ó, a cúpula do Foro de São Paulo. Brasil, de Lula. Colômbia, de Petro. E México, da Cláudia Sheinbaum, que mantém relações comerciais fluidas com a China e não questionam sua matriz autoritária no exercício do poder. Faltam menos de 4 semanas para o conclave regional em Miami e não está descartado que a Casa Branca faça outros convites a líderes latino-americanos que tenham uma boa relação com Washington. Olha, pessoal, eu fiquei aqui quando eu vi essa notícia, digo para vocês, atiçado para pegar um avião, ir lá em Miami, cobrir isso daqui, né? Só que não é um processo simples, né? Por mais que eu esteja aqui nos Estados Unidos, não é um processo simples de fazer. E o que vocês acham? Vocês sim, se animam de ter uma cobertura desse evento? Da gente lá ver de perto? Quem sabe a gente não consegue uma entrevista, alguma coisa do tipo? Me deixem saber aí o que vocês acham de tudo isso, né?